Esta é a Praia do Homem do Leme, uma das históricas praias da cidade do Porto. Gerações de portuenses frequentaram este areal, beneficiando também deste ambiente marcado pela presença, obviamente, do mar, dos rochedos, do iodo. Mas este espaço, enquanto uma área de descanso, de veraneio, é, em boa verdade, uma conquista civilizacional muito recente. Praticamente só na passagem do século XIX para o século XX é que as praias, também as do Porto, passaram a ter estas características. Esta é, por isso, uma longa história, mas uma longa história que, de um modo bem evidente e privilegiado, pode ser contado através das praias do Porto. É de facto uma longa, isto é, demorada história esta da aproximação do Porto, da cidade, à sua frente marítima. Desde logo, até do ponto de vista administrativo. Importa dizer que as praias do Porto pertencem a três freguesias: São João da Foz, Nevogilde e Aldoar, que, em boa verdade, só na segunda metade do século XIX passaram a integrar o Porto. Aliás, as duas últimas, Aldoar e Nevogilde, só mesmo em 1895. Mas, independentemente desta tardia integração administrativa das praias no Porto, mas já antes, durante séculos, esta era uma área caracterizada por ser extremamente periférica e, em grande parte, despovoada. A costa era um local perigoso. Desde logo, perigoso até pelas suas condições naturais. As praias do Porto integram a chamada Costa Negra, que se desenvolve entre a foz do Rio Douro e, em Vila do Conde, a foz do Rio Ave. Uma costa pedregosa, rochosa, muito poucos areais. E esses rochedos encontram-se não só aqui na costa, mas também ao largo, de um modo traiçoeiro, os leixões, que dificilmente afloram à superfície e provocavam imensos naufrágios. E, no entanto, uma costa muito concorrida. Não só porque toda a costa portuguesa o é, mas aqui também porque tínhamos a proximidade da Barra do Douro e inúmeras embarcações ao longo da história cruzaram este espaço. Muitos marinheiros, mariantes, tiveram que aqui ser exímios a controlar os perigos desta costa. Os homens do Leme, que aqui são bem evocados nesta estátua concebida em 1934 por Américo Gomes. Em 1934, ainda em gesso, na grande exposição colonial portuguesa, mas o impacto desta escultura foi tão grande que em 1938 ela foi passada a bronze e colocada aqui, na marginal do Porto. Aliás, estas dificuldades de navegação, os perigos desta costa, deram origem a muitos naufrágios e também, desse ponto de vista, acabaram por se notabilizar muitos homens que, cegos ao perigo, cegos ao medo do mar, faziam o socorro dos náufragos e evocando estes salva-vidas. Temos também aqui, nesta frente marítima, uma outra icónica estátua do Porto, datada de 1937, da autoria de Henrique Moreira. Mas os perigos não eram só os perigos do mar, eram também os perigos vindos do mar e que contribuíam para que este sítio fosse um espaço algo inóspito e despovoado. Que perigos eram esses que vinham também do mar e que fazia com que as pessoas voltassem as costas às praias? É o caso, por exemplo, também durante séculos, dos piratas. Sim, a pirataria, que não só atacava as embarcações ao largo, mas não raras vezes desembarcavam na costa para atacar as populações
costeiras. Foi, em grande parte, por causa dos piratas e para garantir alguma segurança a esta frente marítima e ao porto, que em meados do século XVI foi construído um monumento que até aos dias de hoje marca o início da frente marítima do Porto, o Forte de São João da Foz do Douro. Mas a perigosidade decorrente da atividade da pirataria e contribuindo para que durante muito tempo estes areais fossem espaços desérticos, inóspitos, vamos também encontrar alguns episódios na longa história das praias do Porto de acontecimentos militares. Não muitos, porque, como vos há pouco dizia, as características rochosas, perigosas desta costa não convidava para desembarques. Aliás, aquele que é o grande areal que poderia propiciar o desembarque de um exército que quisesse atacar o Porto, a Enseada de Matosinhos, vê-se desde o século XVII protegida por duas fortalezas. O Forte de Santa Catarina, ou de Lessa da Palmeira, e um outro forte que se tornou também de um dos elementos mais icónicos das praias do Porto, o Forte de São Francisco Xavier, popularmente conhecido como o Castelo do Queijo. E, na verdade, é que não tenho grandes acontecimentos históricos para vos descrever ligado ao Castelo do Queijo, o que significa que ele cumpriu cabalmente a sua função. Foi suficientemente dissuasor para que, ao longo dos séculos, nenhum exército procurasse desembarcar ali, no areal de Matosinhos. Há, contudo, um momento fundamental na história da cidade e do país em que estas praias do Porto, nomeadamente estas mais próximas da Barra do Douro, tiveram um importante papel militar. Entre 1832 e 1833, durante os 13 meses que dura o cerco do Porto, algum do reforço que o exército liberal de Dom Pedro IV, cercado na cidade pelo exército absolutista do seu irmão Dom Miguel, algum do reforço, algum dos mantimentos que se conseguiam introduzir na cidade, foram graças aos desembarques que, mesmo debaixo de bombardeamento e ataque absolutista, aqui, nestas praias, se conseguiram concretizar. Mas é nesse século XIX que definitivamente vamos assistir a esta aproximação do Porto e das suas gentes à frente marítima. Mas não, ainda não é para vir para as praias com um objetivo de lazer, de veraneio. São muito mais questões logísticas, questões ligadas aos transportes que ditam esta aproximação e esta crescente valorização das praias. E tudo tem a ver com a crescente dificuldade da entrada das embarcações na difícil, na perigosa Barra do Douro. Iam-se somando os naufrágios, as tragédias, as mortes, resultado do crescente assoreamento da Barra do Douro, das correntes, dos perigosos rochedos, das cheias. Mas uma alternativa irá demorar ainda muito tempo. É só mesmo no finalzinho do século XIX que nós vamos assistir à construção de um porto alternativo, o Porto de Leixões. E, no entanto, durante uma boa parte do século XIX, vai-se encontrar uma solução intermédia. Embora esta frente marítima do Porto seja muito rochosa, caprichosamente no meio dos rochedos há aqui um lugar, uma pequena praia, então designada como a de Carreiros, que permitia que embarcações chegassem até ao areal. Não os grandes barcos, mas os grandes barcos com passageiros, mercadorias, com o correio tão fundamental para a cidade, ficavam aqui ao largo e depois pequenas embarcações, sim, dirigiam-se
para esta praia. Era possível navegar entre os rochedos e atingir o areal. E estas características vão ser reforçadas pela construção de um molhe. Um molhe que vem dar maior segurança a esse lugar onde os barcos podem chegar e até facilitar algumas descargas. O molhe, tão emblemático do Porto, começa a ser construído em 1825. A construção, no entanto, vai demorar muitos anos a ficar concluída, apenas em 1882. Teve várias fases. Temos um primeiro molhe mais baixo, com 115 metros graníticos, e depois, já numa segunda fase, a sua ampliação com mais 50 metros nesta estrutura mais elevada. Sim, um molhe de carreiros. E este molhe vai ser também, em parte, responsável pelo desenvolvimento na frente marítima de uma estrada, da estrada de Carreiros. E é junto à antiga estrada de Carreiros, entretanto, no século XX, rebatizada como a Avenida Brasil e o seu prolongamento, a Avenida Montevideo, aqui, junto dessa antiga estrada, que nós encontramos um curioso marco. Em boa verdade, uma marca. Fazia parte da estratégia de enfiamento para as embarcações que procuravam chegar aqui ao molhe. Aliás, temos uma outra marca, um outro obelisco granítico semelhante a este, bem no meio dos rochedos, já rodeados pelas águas do Atlântico. Era necessário fazer um alinhamento destes dois marcos para que, a partir do largo, se chegasse em segurança a este ancoradouro, a este molhe de Carreiros. Mas e porquê este curioso nome, Carreiros? Tem tudo a ver com a circunstância de, antes do aparecimento da estrada, o que aqui nós tínhamos era exatamente carreiros. Esta era uma zona de dunas, de areias, e quem procurava fazer a ligação entre a povoação de São João da Foz e Matosinhos, bem, fazia esse percurso através destes carreiros. Esses carreiros que depois foram alargados e deram origem à estrada. Entretanto, nessa mesma segunda metade do século XIX, vamos assistir a significativas transformações na povoação de São João da Foz. Praticamente a exceção nesta frente marítima de um povoado antigo, de uma concentração significativa de gente nesta área, como há pouco vos explicava, se caracteriza durante largos séculos por ser um espaço algo inóspito e deserto. Mas a Foz era, desde a Idade Média, um pequeno lugar de pescadores, de mariantes, uma povoação, em boa verdade, uma relação muito mais forte com o rio, o Douro, do que propriamente com o mar. Mas agora, na segunda metade do século XIX, vamos assistir a uma crescente fixação na Foz de alguma da elite aristocrática e burguesa do Porto, que vem para a Foz a banhos. Durante determinadas épocas do ano, de uma forma sazonal, a Foz vai-se aburguesar um pouco por esta gente que, de facto, vem aqui retirar algumas temporadas de descanso e de banhos. Mas importa dizer que não eram os banhos nas frias águas do mar Atlântico. Não, eram banhos nas tépidas águas do estuário do Douro. A Foz vai tornando-se um importante polo de sociabilidades, de fixação de uma elite que vai criando uma série de estruturas para apoiar esta atividade de veraneio. E sim, os banhos vão-se começando a impor.
esta cultura do lazer também, mas os banhos no rio. Mas entre esta elite da cidade emerge também, com grande importância, a comunidade inglesa. E são os ingleses, ainda no final do século XIX, que vão começar a utilizar as praias do mar para os seus banhos. Sintomaticamente, aquela que podemos considerar como a primeira praia da frente marítima do Porto, sintomaticamente designa-se como Praia dos Ingleses, porque era a primeira praia e foi este espaço que a comunidade britânica de imediato vai ocupar. Sim, porque os portugueses só mais tarde irão descobrir os prazeres dos banhos no mar. Sim, é já na passagem do século XIX para o século XX que os portuenses vão começar a aderir aos banhos do mar e a deslocar-se agora da frente ribeirinha, voltada para o Douro, agora para a frente marítima. Os ingleses não deixam de ter aqui alguma responsabilidade, até porque era muito habitual a elite portuense gostar de imitar os ingleses, tal como eles criar os seus clubes. O desenvolvimento da prática desportiva, muito por influência da comunidade britânica. E se os ingleses vinham às praias do mar, então também começa esta imitação. Mas há outros motivos e desde logo, também o facto de, do ponto de vista medicinal, os médicos começarem, nas últimas décadas do século XIX, também a prescreverem a ida aos banhos de mar para alguns tratamentos. E não deixa de ser interessante que aqui nesta zona da Foz Velha encontramos ainda a antiga Travessa dos Banhos. Era aqui nesta zona que se concentravam os banheiros, que levavam os banhistas com mãos dadas, entrando pelas águas do mar para esses tratamentos medicinais. Mas isto era de facto uma água muito fria. Só os ingleses, aparentemente, é que se adaptavam a esta água. E por isso, aqui, nesta zona dos banheiros, havia gente que tomava banho não no mar, mas em barricas. E por vezes até em barricas de água aquecida. A primeira metade do século XX marca definitivamente a grande popularização das praias à escala global e também aqui no Porto. São cada vez mais os portuenses, ou aqueles que se deslocam à cidade, que vão utilizar as praias como um espaço de veraneio, de lazer. Mas nas primeiras décadas do século XX, continuamos a assistir fundamentalmente a uma utilização das praias por uma elite social. É verdade que se vai popularizando, mas percebemos bem do ambiente glamouroso que há aqui em torno das praias. Por exemplo, nesses anos 20, o recém-criado Café Majestic cria durante a época de verão aqui uma cervejaria para servir os seus clientes que se deslocam aos banhos no mar. E é nos anos 30 que a Câmara Municipal do Porto vai qualificar esta frente marítima. Há um plano de melhoramentos e embelezamento da Avenida Brasil. Surgem então esculturas, estátuas como aquelas que já vimos, os jardins, os canteiros, plantam-se árvores e surgem também outras estruturas, algumas das quais se tornarão bem emblemáticas. É o caso aqui da Pérgola, construída nos anos 30. A Pérgola, juntamente com estas balaustradas, claramente muito inspirado nos modelos de algumas cidades balneares mediterrânicas, nomeadamente do sul de França. A construção foi entregue a Anes Baganha. A Pérgola, que desde então e até hoje se tornou num dos lugares
onde quem visita esta orla marítima gosta de passar, fazer belas fotografias. Foi cenário para filmes, sessões fotográficas. Mas aqui, na zona da frente marítima do Porto, temos ainda outros vestígios dessa época glamourosa. Estou a falar da garagem Belo Horizonte, BH, hoje um espaço de restauração, um equipamento que permitia a quem vinha de automóvel poder estacionar facilmente para se deslocar para a praia. Entretanto, e com o decorrer do século XX, o passar das décadas, vamos assistir cada vez mais a este acentuar da popularidade da frente marítima como um espaço de lazer. Uma crescente popularidade e uma popularização. Vamos assistir mesmo a uma crescente democratização no acesso à praia. Deixa de ser um exclusivo das elites. Uma série de conquistas civilizacionais, nomeadamente o direito ao fim de semana, o direito às férias, irá acentuar, particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, esta crescente adesão e frequentar da praia por parte dos portuenses. E também desse ponto de vista, sim, o vir à praia é um reflexo destas conquistas civilizacionais. Sim, a história das praias do Porto refletem sucessivas conquistas civilizacionais. Um espaço de início inóspito, perigoso, que se transforma gradualmente num espaço humanizado, um espaço dedicado ao recreio, ao lazer, mas de início apenas um espaço utilizado por alguma elite social. Contudo, fruto destas conquistas civilizacionais, as praias do Porto foram-se democratizando, tornando-se em espaços cada vez mais populares. E nestes últimos anos temos assistido a uma outra conquista civilizacional, ou seja, com as crescentes preocupações ambientais, a comunidade vem exigindo praias que reflitam isso mesmo. Praias com uma boa qualidade de água e com um ambiente envolvente qualificado. E reflexo disso é exatamente a circunstância de uma boa parte das praias do Porto nos apresentarem hoje a bandeira azul, esse símbolo de qualidade. Questões ambientais ligadas também ao progresso civilizacional. Há outros motivos em torno destas temáticas, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.